Por que os tanques T-90 têm dois grandes refletores vermelhos na torre? Normalmente, as pessoas com pouco conhecimento costumam confundir os tanques soviéticos, pois estes, por suas atualizações como os tijolos reativos, se parecem bastante uns com os outros. Mas você não confunde um T-90, seus olhos vermelhos o denunciam. Qual a função dos olhos vermelhos? São algo relacionado à iluminação? São para intimidar o inimigo? Ou são para outra coisa? Neste vídeo, falaremos um pouco sobre o que são os sistemas de proteção ativa e você descobrirá um pouco mais sobre esses tanques interessantes. Já desde o lançamento do M1 Abrams nos anos 80 e o surgimento de armas antitanque modernas como os mísseis guiados por laser, havia uma crescente preocupação por parte dos soviéticos com a obsolescência de seus tanques como os T-80 e T-70 e 2 e derivados. Estes eram bastante vulneráveis a ataques de armas modernas, como os mísseis guiados e a projétil de sabor descartável de penetração de armadura, mas a gota que derramou o copo no alto comando soviético foi a Operação Tempestade do Deserto, que ocorreu em 1991, onde centenas de tanques soviéticos que estavam entre as versões T-55 e T-72 foram destruídos. 9 M1 Abrams e 2 M2 e M3 Bradley, separados do grupo principal, abateram mais de 300 tanques T-70 e 2 e T-55 sem danos significativos. Já antes deste conflito estava sendo desenvolvido o T-90, mas este foi o propulsor para acelerar as coisas. Em dezembro de 91 cairia a União Soviética, mas isso não parou o desenvolvimento do novo tanque que substituiria os já antigos T-70 e 2 e T-80. Em 93 surgiria a nova versão de tanques soviéticos, o T-90, que se tornaria a face blindada da recém-criada Federação Russa. O T-90 incorporaria grandes atualizações sem se tornar demasiado caro. Comparado à sua versão original, o T-70 e 2, os T-90 têm um preço de aproximadamente $2.300.000. Se o compararmos com os M1 Abrams, que custam entre 5 e 9 milhões de dólares em suas versões mais modernas, é algo bastante impressionante. Basicamente, você poderia comprar 2 ou 3 T-90 com o que você compra um único Abrams. As atualizações mais importantes do T-90 foram a melhoria geral em sua eletrônica e na proteção do tanque contra projéteis e mísseis modernos. Este contava com uma versão melhorada dos CONTAC, 5 tijolos reativos com ângulos bastante agudos que cobriam grande parte da torre e lhe davam uma proteção efetiva contra projétil de sabor descartável de penetração de armadura. Mas a atualização mais importante, e a que fez valer a pena criar toda uma nova versão de tanques da série T, foi o equipamento de contramedidas Chitora 1, ou Cortina 1 em português, que realmente são um desenvolvimento que começou em 1975 e, de fato, foi revelado à organização do Tratado do Atlântico Norte por um engenheiro envolvido e posteriormente foi executado por espionagem. O Chitora 1 é basicamente um equipamento de proteção ativa eletroóptica, cujo principal objetivo era interromper o designador laser e os telêmetros laser dos mísseis guiados antitanque míssil guiado antitanque, como são os BGM-71, Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided, muito populares naqueles anos. Os dois populares olhos vermelhos do T-90 são, na verdade, dois bloqueadores eletroópticos, que são a peça mais importante do sistema Chitora 1. Os míssil guiado antitanque são guiados a partir do lançador dos mesmos, por cabos ou por laser. À medida que o míssil se aproxima do alvo, são enviados sinais para corrigir o curso. O Chitora 1 o que faz é bloquear os controles que dirigem o Mesir no lançador, fazendo com que este se desvie do seu curso e assim evitando que atinja o tanque. O T-90 tem 12 receptores a laser que detectam quando estão sendo apontados por um telêmetro a laser. Este, após um curto período de tempo, lança uma série de granadas de fumaça especiais que servem para ocultar o tanque no espectro infravermelho, tornando-o invisível para as armas guiadas por laser. E também serve para que o tanque se perca de vista de outros tanques e da infantaria. Também após a detecção de um míssil, o comandante pode pressionar um botão fazendo com que a torre do tanque seja desviada em direção ao míssil. Este sistema
não está focado em enfrentar mísseis antitanque aéreos devido ao seu alcance limitado e incapacidade de lidar com mísseis vindos de ângulos muito altos. Algo curioso sobre os bloqueadores eletroópticos é que eles não se parecem em nada com dois faróis vermelhos em combate, como vemos em filmes, videogames ou desfiles militares. Muitas pessoas pensam que eles são usados para intimidar o inimigo, mas na verdade não é assim. Seria contraproducente revelar sua posição de propósito apenas para intimidar o inimigo. Fora de combate, eles são adaptados para que a luz que emitem seja visível apenas desmontando uma tampa que eles possuem. Em combate, você nunca verá os dois olhos vermelhos característicos do T-90. Além da tampa, também é possível alterar o espectro da luz que eles emitem, tornando-a visível ou invisível ao olho humano. Hoje em dia, este sistema está um pouco obsoleto, já que os sistemas de orientação de mísseis não pararam de evoluir desde os anos 90. No entanto, eles ainda são muito úteis para mísseis antitanque da Guerra Fria. Os T-90 atualmente sofreram muito descrédito por um evento recente no atual conflito russo-ucraniano, porque um M2 Bradley com um canhão de 25 mm derrotou um T-90 com um canhão de 125 mm. Embora seja algo extremamente impressionante, realmente são coisas que acontecem em conflitos muito intensos como este. Para mim, é um pouco exagerada a quantidade de atenção que a mídia está dando a este acontecimento. Provavelmente, este acontecimento mais do que tudo nos mostra que os T-90 são como os T-72 nos anos 80, precisam de uma atualização importante.